Evangelho de João, capítulo 8, versículo 25 a 36. É o texto que vamos considerar esta noite. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nos visitando e que Deus abençoe grandemente a sua vida, muito, muito. Que a palavra de Deus seja realmente uma palavra que te incomoda, mas que te abençoa. Amém? Que a palavra de Deus é boa quando ela nos incomoda, nos faz nos tornar diferente, nos torna diferente. Então essa é uma boa palavra. Que Deus possa fazer isso pelo teu Espírito, não por nós, não pelos cânticos, tudo louva a Deus, tudo para Deus. Então, a sua palavra que pode fazer diferença em nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 25, versículo 36. O tema da nossa mensagem: quem és tu? É uma pergunta e é a pergunta que está no primeiro versículo, que é o 25. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, e em seguida estaremos orando ao Senhor. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Olha que maravilha! Um grupo de pessoas perguntando, questionando ao Senhor Jesus: quem és tu? E ele disse: olha, eu tenho falado desde o início, eu já tenho falado para vocês. O que é que eu tenho falado desde o início, desde o princípio? Versículo 26: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas as digo. Essa digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, ou entenderam. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes os filhos do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como membro desse corpo maravilhoso, onde nós podemos aqui adorar o teu nome, podemos confessar os nossos pecados uns aos outros, podemos chegar diante do Senhor, pedir perdão, podemos também, Senhor Deus, interceder pelos nossos que sofrem, que precisam da oração, da intercessão. Pai Santo, nós como igreja estamos aqui agora dependendo do seu Espírito para falar aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor Deus, que a tua palavra realmente e somente a tua palavra possa
achar guarida em nossos corações e edificar a nossa alma. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Esse texto aqui é um texto que a gente podia ler e falar assim, esse é o texto que nos abençoa. E só com a palavra de Deus a gente ir feliz para casa. Mas certamente os irmãos querem algumas explicações, alguma ajuda, e para isso é que eu fui atrás, busquei algumas coisas, e eu quero trazer algumas coisas para trazer ressaltar para a nossa edificação. Não podemos conhecer o verdadeiro valor das coisas sem confrontá-las com Cristo. O dinheiro, por exemplo, para o mundo é considerado o principal meio de obter gozos carnais. Normalmente a gente fala do dinheiro e existem algumas coisas que o mundo fala e que nós também acabamos entendendo isso. A Bíblia diz que o dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Então, o dinheiro, quando nós confrontamos com Cristo, a gente vê a diferença. Porque não é aquilo que o dinheiro, como diz aí nos ditos populares, o dinheiro não compra tudo, mas manda buscar, né? Não compra felicidade, manda buscar. São coisas que dizem, né? Acho que lá no Dalben, na oficina, sempre vê isso, né? O dinheiro não compra tudo, sempre tem gente falando lá, né, Dalben? E assim tem em todos os lugares, né? Eu tenho um irmão que ele já vai mais além disso aí, ele fala assim, dizem que o dinheiro, como é que é? O dinheiro é do diabo, mas você quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Então, são coisas assim que existem aí. Mas quando nós confrontamos isso com Cristo, na presença de Cristo, fica transformado o valor, o dinheiro, em meio para servir à vontade de Deus. Então, o dinheiro é um meio para servir, você precisa usar tudo para servir. E nós vamos estar falando sempre nessa linha de você usar os detalhes. Aprender com Cristo. Mas não é só o dinheiro. Também a religião. O mundo considera a religião um bem-estar futuro. Mas na presença de Cristo, torna-se um meio de gozar agora mesmo de intimidade com Deus. Nesse tempo, é para gozarmos a intimidade com Deus. No Salmo 118, versículo 24, Salmo 118 parece que é o meio da Bíblia. Salmo 118, versículo 24. Olha só, leia para mim, por favor, para mim não ficar virando. Esse é o dia que nos fez, regozijemos-nos e alegremos nele. Que dia que é? Esse, hoje. Hoje é o dia que Deus fez para você. Hoje é o dia que Ele nos fez, regozijemos e alegremos nele. O problema do pecado do mundo, que parece ser insolúvel,
Pecado é um problema seríssimo, sério mesmo, mas é resolvido cabalmente por Cristo. Cristo dá a solução. Na presença de Cristo, o pecado tem solução. E nós sabemos disso, nós cremos nisso. E ainda podemos afirmar que é só por Jesus. E cantamos aqui, só por Jesus. É em Jesus que tem essa solução. Só por Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. Que maravilha! Nós entendemos que está convergido todas as coisas nessa pessoa, Cristo Jesus. Em tudo isso e em muito mais, Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. No texto lido, algumas das verdades reveladas por Cristo, as quais queremos compartilhar e abençoar os nossos corações. Vamos fazer os nossos 3 pontinhos aqui para a gente compreender essa palavra de Deus e sairmos daqui entendendo sobre Cristo um pouco mais. Primeiro, Cristo não quis ser uma pessoa misteriosa. O texto que lemos, ele não se esconde nada. Ele não quis ser uma pessoa misteriosa. Ele sempre quis que a sua vida fosse bem patente aos homens. No versículo 25 ele diz: então lhe perguntaram, quem és tu? Mas respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Eu sou isso. Eu tenho dito o que eu sou. E muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Isso é fantástico quando nós entendemos o que Jesus está dizendo. Olha, eu sou aquele que já desde o princípio tem dito, eu sou. Deus não muda. Tiago 1,17, né? Deus não muda. Eu tenho falado e tenho permanecido. Fiel, uma coisa só. Justamente para não criar confusão na cabeça de ninguém. Você não pode falar, eu não compreendo de Cristo, não sei. Não. Faz 2000 anos que está aí Jesus ensinando e até hoje a palavra dele, falando dele da mesma forma. E é interessante que no versículo 26 ele fala, olha, eu por mim mesmo até eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Muito mais. Eu tenho coisas para dizer para você. Eu tenho coisa para julgar você. Ah, eu sei de todas as coisas, eu tenho muitas coisas. Pensa que eu não sei? Sei. É como se Jesus estivesse falando, você está aqui, ó, e eu conheço perfeitamente você. Mas eu não vim para isso. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, Jesus veio com um propósito de dizer exatamente o que Deus mandou dizer. Irmãos, se a gente parasse aqui, podia esquecer outro dia, mas falasse só disso, e você começasse a prestar atenção em volta no mundo, o que está acontecendo no mundo, como eles tomam a palavra de Deus e inventam tantas coisas e falam, olha, eu acho isso aqui, eu acho isso ali, e acha tanta coisa, e fala, não, aqui pode-se criar um ambiente gostoso, um ambiente
mundano, um ambiente de qualquer jeito, porque nós estamos felizes, Deus está no nosso meio, Deus se agrada do nosso jeito, mas quem disse isso? Não sei quem disse, nós queremos desse jeito, mas Jesus disse, eu não faço nada, absolutamente nada, que não foi Deus que disse. E por que nós, hoje, depois de tanto tempo, achamos que temos direito de fazer alguma coisa, dizer que Deus está presente falando uma outra coisa, e essa outra coisa você vai na palavra de Deus e não acha onde está escrita essa outra coisa? E por que nós não podemos olhar na palavra de Deus e falar, olha, Jesus, que é Jesus, ele disse, eu faço somente o que Deus disse para mim fazer. Eu falo ao mundo somente o que Deus disse para mim falar. Por que eu tenho que falar outra coisa? Por que eu tenho que achar que eu sou alguém que Deus deixou, de repente, desceu algo especial na minha vida e eu começo a profetizar novas coisas? Mas por quê? Por que não falar exatamente o que Jesus falou? Por que não viver exatamente como Jesus nos ensinou? Qual a grande dificuldade que nós temos? É de agradar uns aos outros, de agradar o nosso coração, o nosso jeito, a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu? Por que eu tenho que ser melhor do que Jesus? Ele disse, eu faço só uma coisa. Eu faço só uma coisa. O que Jesus mandou fazer. Está entendendo? Olha do lado, olha, pega os TikToks da vida, a mídia todas, e vê o que está acontecendo, e pensando assim, Jesus disse que ele só fala o que o Pai mandou falar. E depois você confronta. Porque nós precisamos aprender como igreja que nós estamos vivendo um tempo que nós temos que olhar para a palavra de Deus e falar, é isso aqui. Passou disso aqui é a mesma coisa de passar dos 70. É enfado e canseira. Ele sempre quis que a sua vida fosse bem patente aos homens. Ele falou do reino. Ele falou do pecado. Ele falou do perdão. Ele falou de gratidão. Ele falou do amor. Ele falou de salvação. Daquilo que Deus havia mandado falar. Ele nos ensinou, ele ensinou os seus discípulos sobre o perdão, sobre o reino, sobre o pecado, sobre a gratidão, sobre salvação. Vai em toda a palavra de Deus, você vai ver Jesus ensinando isso. Apenas isso. Ou isso e muito mais, né? Então ele era o que falava que era. Por isso que ele diz, eu sou. Não tem mais explicação, não preciso explicar mais. Eu sou. Quem é você? Eu sou. As suas palavras eram uma expressão do seu ser. Ele falava aquilo que ele era. A sua essência. A essência de Deus. Aquilo que Deus tinha desejo no coração de falar, Jesus falava aquilo, não mais. Não que ele não tinha, não que ele não soubesse, não, porque ele obedecia inteiramente. E isso está nos ensinando. Por que eu preciso falar mais do que tem na Bíblia? Porque eu preciso crer em pessoas que estão inventando coisas além da Bíblia. Quando questionaram
o menino lá do The Power, The Best, não sei o que lá, e que ele fala aquele monte de besteira. E falou, rapaz, a única coisa que vocês vê é isso? E se eu quero falar inglês lá no púlpito, quem que me impede? Ninguém te impede nada de falar inglês no púlpito. O David fala aqui, de vez em quando, solta umas palavras aqui, ninguém entende, mas tudo bem. Não, ninguém não, tem um monte de gente que entende aí. Pode falar. Mas, irmãos, falar aqui para dizer assim, olha, eu estou falando inglês sem ter sentido nenhum para a Bíblia, sem ter ninguém aqui sendo edificado, seja lá que for, a partir do português, inglês, francês e japonês. O que você tem que falar é o que Deus mandou falar aqui, o que está escrito aqui. E é claro, se tiver escrito em inglês, aí você fala inglês, porque você vai ter que ler. Jesus, não havia nada com ele, nada de coisas ocultas. Isso eu não posso explicar. Tem uma coisa só que ele falou assim, isso é só meu pai que sabe, mais ninguém, só. Depois as outras coisas, ele falava aquilo que o pai mandava falar. Isso o pai não mandou falar, então ele nem falava. Mais uma lição para nós. O pai não mandou Jesus falar, fala para eles o dia que o meu filho vai voltar. Fala para a turma, você vai estar lá ensinando, fala para eles, presta atenção, fica atento, porque o dia... Jesus fala do reino está próximo, a palavra de Deus sempre fala muito, muito. Os apóstolos falaram, mas o dia, falou, nem eu sei, nem ninguém sabe, só meu pai que está no céu. E eu não vou falar. Ele podia falar assim, para aí, que eu estou entrando aqui, estou entrando em contato com meu pai aqui, e vou trazer uma revelação aqui para vocês. O dia. Quem fez isso foi os homens. Nada acertaram. Então, irmãos, tem coisas na Bíblia, que nós falamos de manhã sobre simplicidade, não é simplicidade de ser os coitadinhos, é simplicidade de ter o coração desejoso de aprender o certo. Quantas coisas você se lembra que ele falou de si mesmo? Isso que é importante. Quantas coisas você se lembra que Jesus falou? Vamos lá. João 10, 30, diz, eu e o Pai somos um. Jesus falou. Você já estudou isso? Jesus disse em João 8, 12, eu sou a luz do mundo. Jesus falou para a mulher de Samaria, João 4, 26, eu sou o Messias prometido. Quando ela falou, eu não sei que o Messias veio, ele falou, eu sou o Messias prometido. Isso é o que Jesus falou. Isso é o que nós devemos ter conhecimento plenamente daquilo que ele falou. O que mais que ele falou? Fala um desse lado aqui que Jesus falou. Eu sou a água viva. Esse aqui é outro. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha que bênção. Quem vem ao Pai, vem a mim. Eu sou a luz do mundo, já falei. Mas é bom falar, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Que maravilha. É assim, é isso que nós queremos, precisamos saber. Jesus falou isso. Então, é Ele. Amém ou não? Ele disse que era e mostrou o que realmente era. Todas as vezes que ele falou eu sou, ele mostrou o que era.
Transparência. E agora? E nós? Somos o que falamos ser? Nós aprendemos isso com Cristo? Nós somos verdadeiramente o que falamos que somos? Em todo o tempo? Ou eu sou até o meio-dia sou uma pessoa, de meio-dia para tarde sou outra. Dependendo do sol, da chuva, eu mudo. Está vendo como é? É difícil, é pesado? O que falei, esquece, irmão. Isso aí eu falei ontem, hoje já é outra coisa. Está parecendo a 25 de março lá em São Paulo. Ontem era esse preço, hoje já é outro. Já mudei de ideia. Já não penso mais assim. Tudo que eu falo é produzido da verdade e do verdadeiro? Tudo que nós falamos é produzido da verdade e do verdadeiro? Como diz Jesus lá, olha, vou ler mais uma vez o 26. Mas tenho muitas coisas para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. É verdade de um verdadeiro. Eu digo isso. E nós? Pastor José, ele contava sobre um pastor. Esse pastor até era de Hortolândia. Um tempo que eu estava em São Bernardo do Campo, ele era pastor lá em Hortolândia. E meu pastor falava sobre ele, falou assim, ó, pastor tal, não vou falar o nome aqui, porque ele ainda está vivo, né? O pastor tal lá é um ótimo pastor. Pregava bem, um homem fantástico. Mas quando se reunia, ia jogar futebol. Ele gostava de jogar futebol. Quando esse homem entrava no campo, ninguém mais conhecia pastor, ninguém mais conhecia o homem. Viravam outra coisa. E chutava todo mundo e xingava, e eu que raio de uma grama verde muda tudo, homem? Tem gente que é assim. Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. (22, 25). Por isso, deixai a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos um corpo, somos membros, não temos que ficar mentindo um para o outro. Jesus não disse isso para nós fazermos isso, ele disse uma outra coisa. Então, se eu estou mentindo, eu estou distorcendo aquilo que Jesus disse. Ele disse, fale a verdade, cada um seu próximo. Nós somos um corpo. E o cabeça desse corpo é Cristo. Segundo ponto. Cristo revela a verdade do Pai. Cristo revela a verdade do Pai. Eis uma das coisas que Jesus tinha prazer em fazer. É mais uma lição para nós. Ter prazer de revelar a verdade do Pai. Não a verdade que eu fui inspirado. Na inspiração foram os homens de Deus. Acabou. Inspiração para escrever a Bíblia foram uns 40 autores, 1500 a 1600 anos, fechou no cânon. Agora nós temos que olhar para a palavra de Deus e crer
e entender a suficiência da Bíblia, porque se eu não entender a suficiência, é a mesma coisa de eu falar assim, fala aí, a pessoa fala e fala, não acredito. Fala Deus, que nem um hino da harpa. Mas Deus fala, não é só isso, não tem uma coisa a mais que eu preciso acrescentar aqui para agradar uns e outros, e agradar mais a mim mesmo, né? Porque daí alguém vai falar, puxa, ele revela. Estava ouvindo alguém falar assim, olha, eu fui pregar numa igreja, a pessoa falou assim, qual que é o teu ministério? Então, meu ministério é pastor. Não, mas qual é o teu ministério? Até que enfim ele entendeu o que o cara queria. Falou assim, qual é o ministério de revelação, de expulsar demônio, de cura? Ele falou assim, eu tenho esses 3. Você tem os 3? Então você vai fazer o seguinte, você faz primeiro o ministério da revelação, depois você faz o ministério da libertação, e depois você faz o ministério de cura. Ele falou, tudo bem, só que o ministério, meus 3 estão aqui. Ele falou, a palavra, aqui tem os 3 ministérios. Eu mesmo vou só passar o que está aqui. A palavra, o ministério de revelação, de cura, de libertação, o ministério de evangelização, missões, está aqui. Precisa mais. Jesus revela a verdade do Pai. Eis uma coisa linda. No mundo onde Deus era desconhecido, era mal compreendido, Jesus revelava o Pai. Ele falava do Pai. Revelava por suas palavras e por suas obras. Versículo 29 diz, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Vai deixar. Por que o pai não vai deixar o filho? Porque o filho faz sempre o que agrada ao pai. Sempre o que agrada. Ele afirmava que as obras de beneficência que ele praticava expressavam o querer do pai. É meu pai que quer assim. Eu obedeço. Simplesmente obedeço. Lá para a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, ele diz, uma comida só eu tenho. Qual é? Fazer a vontade de meu Pai. Eu só tenho essa comida para comer. Fazer a vontade do meu Pai. No Evangelho de João, ainda capítulo 6, versículo 38, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É isso. Eu tenho uma comida, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um jeito de pregar, o que você prega? Eu faço a vontade do meu Pai. Eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho prazer nisso. E quando a gente entende esse negócio de prazer, você começa a ler a Bíblia, você vai ver lá em Mateus 17:5, Deus, o próprio Deus, também no batismo de Jesus, o próprio Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele ouvir, a Ele escutai. Então são prazeres um no outro, prazer. Eu tenho prazer de fazer a vontade dEle, eu tenho prazer de obedecer o que Ele mandou fazer. E Deus fala, eu tenho prazer no meu filho, porque ele faz o que eu tenho prazer de fazer. A igreja de Jesus Cristo não é diferente. Se você ler
o livro de João, capítulo 17, quando Jesus está orando, ele fala: Pai, eu quero que todos tenham o prazer de fazer a nossa vontade, e que nós também sintamos prazer nele, na igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Você tem prazer de fazer a vontade de Deus? Ou você está buscando algo diferente da palavra de Deus, que é a vontade de Deus? É isso. Nós somos igreja, nós somos privilegiados, como igreja de Jesus Cristo, para fazer a vontade de Deus, para glorificar, para honrar o nosso Deus, por Jesus Cristo. Qual a dimensão do prazer que temos em falar, em anunciar e praticar e querer, o querer do Senhor? Qual é a dimensão do nosso prazer? A alegria e responsabilidade que temos em fazê-lo. Alegria e responsabilidade que temos em fazê-lo. Nosso irmão, dirigente de hoje, dessa noite, estava aí dizendo sobre o PGM. Nós temos PGM na segunda, nós temos PGM na terça, nós temos PGM na quinta. Que prazer tem ir em PGM? Prazer tem. Prazer nós sentimos em PGM. Ou PGG, porque nós já estamos tratando de PGG, porque é um pequeno grupo grande. Mas sabe o que acontece? Os que vão, os que eu falei, como era feriado, eu falei com a irmã Cleonice, falei: olha, se a senhora quiser, nós podemos cancelar, deixar pronto. Não. Eu estou lá. Se tiver alguém que vá em casa, eu quero que aconteça. Até tinha ligado para o Tiago, onde era o PGM, ele não respondeu na hora. Eu fiquei bravo com ele, porque não obedeceu o pai. Era na casa dele. Depois mas eu tinha ligado para ele, para justamente saber: vocês vão fazer? Então nós vamos fazer também. Tem que fazer. Só eu e a irmã Cleonice e a Lourdes Colares. Aí cheguei lá, estava cheio de gente. Foram todos. Todos. Uma bênção. Prazer em estar junto, prazer em abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, falar, perguntar. Prazer. Prazer de ouvir uma mensagem na quarta-feira aqui sobre os Salmos, sequências dos Salmos. Qual é o prazer que nós sentimos? Leia Salmo 119, versículo 77, que o Eric vai colocar aqui, por favor. Salmo 119, versículo 77. Na tua lei está o meu prazer. Na tua palavra está o meu prazer. Na tua lei, e não nas revelações, na tua lei, na tua palavra, não em novas revelações está o meu prazer. É assim que você encara? É assim que você realmente crê que é na tua lei, que é na palavra de Deus? Deus disse em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as não reveladas são para Deus. Essa não precisa você ir atrás. Você não precisa tentar explicar, ter revelação, ter o que você quiser, não precisa, porque não foram reveladas, essas são para Deus. Mas as que estão reveladas, são para nós e nossos filhos.
Não são só para nós e nossos filhos. Sabe quanto vale ter uma classe cheia de criança aí? Até fizemos um apelo aqui, porque precisamos de mesa, que nós vamos ter a EBF aí, precisamos de mesa. Achei uma ou duas lá em Paraguaçu Paulista, precisa buscar. Para as crianças. Estão crescendo, um monte de criança, graças a Deus, né? E nós estamos esperando o Danilo vir, temos com mais duas. Desesperado que o Danilo venha para cá, que traga mais dois, né, Dani? Mais dois. Alex tinha duas e o Danilo dois. É assim que cresce. Cada um arruma um gêmeo aí, vou te falar, logo a igreja está lotada e precisa os irmãos trazer mesa. É que nós vamos ter a IBF aí no mês que vem. Mas as coisas reveladas são para nossos filhos. Para nós e nossos filhos. Precisa ensinar os filhos. Viu, seu venezuelano? Trazer a menina para estudar. Ela já está falando muito, precisa aprender da Bíblia. Falar da Bíblia aqui. Senão eu vou te buscar lá na tua casa. Cristo no livro de João, capítulo 5, versículo 39 a 44, Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 a 44, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ou que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vidas, eu não aceito glória que vem dos homens, sei entretanto que não tendes em vós o amor de Deus, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis, como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como isso? Fica procurando entre vou lá, que aquele pastor, misericórdia, o homem é sapatinho de fogo, é não sei o que lá, e o outro lá, para aí, aqui não tem. E o único Deus aqui, que tem todo o poder, toda a glória, estão desprezando. Como vocês ficam buscando entre um e outro a glória, e deixando Deus único? O Espírito Santo revela Jesus. Todas as coisas são convergidas a Jesus. Olha aqui, João capítulo 16, versículo 13 e 14. João 16, versículo 13 e versículo 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha só que não tem nada saindo do controle. Jesus ouve o Pai e o Espírito Santo vai anunciar aquilo que ouvi de Jesus, aquilo que glorifica Jesus, aquilo que é aprovado por Jesus. É isso que o Espírito faz. Só o homem que busca sua glória própria é que sai da Escritura. É somente o homem. Deus tem, na sua triunidade, um pensamento, um jeito de ser, uma mensagem, uma palavra. Os homens querem cada um ter a sua. Assim Cristo revela a verdade dos discípulos. Versículo 31. É ouvir, os discípulos que Jesus disse, a verdade do discípulo é ouvir a sua palavra, é amar a sua palavra,
é obedecer a sua palavra e permanecer na sua palavra. É isso que o versículo 31 diz, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é desviar. Não é fazer outra coisa que não ouvir a palavra. É assim que a Bíblia diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É amar a sua palavra, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Amar a palavra. É obedecer a palavra, porque eu ouvi, amei, mas eu colocar em prática, obedecer. Mas não é obedecer por um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, é permanecer, obedecendo a palavra. Como diz o Neto, haja o que hajar. Assim, permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Ouvir, amar, obedecer e permanecer. Terceiro ponto, último ponto, graças a Deus. Cristo revela a verdade do pecado. O pecado escraviza o homem. Nós somos assim, e a Bíblia sempre traz a exortação justamente por causa do pecado, para a gente se livrar dessa imundícia do pecado. Porque o pecado escraviza o homem. O pecado sempre faz a sua própria vontade. Você quer fazer uma coisa? Se é por errado, está liberado. Tem toda a liberdade para fazer. Ele impede o pecador de santificar a sua vida. Se você quiser buscar a santificação, buscar fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que a vontade de Deus é a vossa santificação. Mas se você quiser buscar a santificação, você vai encontrar um problema, um impedimento. Você tem que lutar a vossa santificação. Pedro escreve, Deus diz, sede santo como eu sou santo. Busque a santificação. Abra o seu coração para que Deus trabalhe, santifique até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses diz isso, que nós devemos abrir o nosso coração para que Deus vai santificando. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará, santificará, separar você cada vez mais até o dia de Cristo. É um trabalhar do Espírito Santo. O pecado, ele traz opressão sobre o homem. Nós falamos de manhã da opressão. Jesus disse, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim, é Jesus, não é outro, é Jesus a solução. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, todos que estão oprimidos, vinde a mim. Faz o homem escravo da mentira, do engano. O pecado cega o entendimento e deixa o homem incrédulo. O homem passa a não crer. Não creio mais nada, não creio. Eu já fui na igreja, já fui na outra igreja, agora eu não vou à igreja nenhuma porque eu não creio. Não estou crendo mais nada. Não creio porque não olhou na Bíblia. Não buscou a palavra de Deus, buscou o homem. E aí chega um tempo que não crê mais nada. A verdade de Cristo dá liberdade. O versículo 36 diz, se Cristo, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo, se pois o Filho, que é Cristo,
vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, é verdade. A palavra de Deus está testemunhando essa verdade. Verdadeiramente sereis livres. Só o Filho nos dá liberdade da casa do Pai. Cristo nos liberta do pecado, do medo, do desânimo, de uma vida inútil. Você já pensou, já se viu numa vida inútil? Nós corremos o risco disso aí. Cadê minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida hoje? Ih, rapaz, estou fazendo é nada. E não passou o dia, eu não fiz nada. Vivi uma vida inútil. Não me envolvi, não li a Bíblia, não orei, não visitei nenhum irmão, não falei de Cristo para ninguém, não falei nem com Deus. Sabe que é vida inútil? Cristo nos livra desta vida inútil. Nos liberta. E se queremos uma nova revelação, confronte o nosso viver, o seu viver, com Cristo e a sua palavra, e você terá. Confronte com a palavra de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe. Que Deus continue falando ao seu coração pela sua palavra, que você vai ler, que você vai discutir, que você vai compreender mais, mas não deixe de olhar para a palavra de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar.